Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado a espiritualidades dos franciscanos seculares. Você encontra textos, você encontra vídeos, histórias de santo, curiosidades, muita informação. Basta colocar no Google Partilha Franciscana que você vai encontrar no blog, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Aproveitando, faça um convite para conhecer nossas fraternidades espalhadas por todo o mundo. Há mais de 800 anos, levando Cristo, o Evangelho, a Boa Nova, na maneira de nosso fundador São Francisco de Assis, na simplicidade, na humildade, mas com bastante alegria. Agora vamos dar continuidade à história da Ordem Franciscana Secular, que temos como base o livro Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, que tem como fonte idealizadora Ordem Franciscana Secular do Brasil. No vídeo anterior a gente falou sobre o século XX. Já vamos para o terceiro vídeo relacionado a esses séculos, as coisas mais importantes ocorridas no século passado. Então vamos lá. Convite claro e revestido de toda a autoridade para a renovação é feita no discurso do Papa Pio XII, às terceira e aos terceiros franciscanos da Itália no dia 1º de julho de 1956. O Papa, ele mesmo, terceiro franciscano, desde os primeiros tempos de seu sacerdote, fazendo eco às procedência e intervenção do magistério. Exprimia as características de forma bem precisa e paternal e elencava os motivos que poderiam ter levado a uma fase de estagnação orgânica e de que poderia ter levado, estagnação orgânica e de resfriamento espiritual, designando com lucidez e motivação bem precisa de caráter teológico o programa de renovação e o salto de qualidade que a fraternidade secular devia dar para se tornar uma escola de perfeição cristã, de genuíno espírito franciscano, de ação ousada e decidida para a edificação do corpo de Cristo. Tanto o discurso de Pio XII quanto o material recolhido e elaborado por ocasião do Congresso Internacional foram utilizados para a redação das Constituições, aprovada e promulgada em 25 de agosto de 1957. Então aqui a gente vê as iniciativas do Papa Pio XII, franciscano III, desde o início do seu sacerdócio. Ele queria transformar a ordem franciscana, que naquele período estava mais numa expectativa de uma fraternidade devota, que estava se limitando somente a seus encontros e as festas solenes em suas paróquias, a algo transformador dentro da sociedade, uma ferramenta de evangelização, onde as pessoas levariam Cristo, a Boa Nova, na maneira de nosso pai seráfico, São Francisco de Assis. E as Constituições de 1957 constituem um dos textos mais amplos e repletos da legislação a respeito da ordem franciscana secular. Recolhe, ordena e esclarece tudo que tinha sido elaborado anteriormente a respeito da ordem terceira, da definição da natureza e da finalidade do governo distinto e externo, próprio da ordem primeira e interno próprio dos terceiros, do programa de vida espiritualmente profundo, amplo e preciso as normas disciplinares. Porque assim, a gente, terceiros franciscanos, temos a nossa forma de vida que é a regra, mas existe a Constituição. Então dentro da Constituição, entre aqueles detalhes, entra os direcionamentos práticos e jurídicos da ordem.
Então, a gente tem essas duas fontes que todo franciscano terceiro deveria conhecer. Então, aqui ele fala da Constituição promulgada em 25 de agosto de 1957, buscando sempre atualizá-la e torná-la prática dentro da Igreja e na sociedade. Pode-se dizer que o documento em questão é um retrato como se encontrava a UFS, às vésperas do Concílio do Vaticano II. Este haveria de colocar num diferente e mais profundo contexto teológico e vida eclesial, problemas e estrutura, que por sua vez tornaram-se necessária a redação de uma nova regra. Frei Jaime Zudaire indica desta maneira as orientações conciliares que tiveram maior incidência, também na Ordem Terceira Franciscana. Essas são as maiores incidências. O apelo à renovação, voltando às fontes, mas com o coração aberto às novas exigências da sociedade e da Igreja. A teologia da Igreja como povo de Deus e comunhão. O capítulo 5 da Lumen Gentium, a vocação universal, a santidade, talvez superar alguns condicionamentos monásticos na apresentação dos conselhos evangélicos, que ajudou a superar dificuldades inerentes à expressão religiosos no mundo e apresenta a vocação dos leigos franciscanos à perfeição, né? Que são algumas colocações, né? E aquela questão, isso aqui é muito interessante, mostrando a importância do leigo dentro da sociedade e dentro da igreja. A ordem franciscana secular não pode ser a sombra da primeira ordem. Não somos frades terceiros, somos irmãos leigos terceiros franciscanos. Não somos uma cópia da vida religiosa dos frades. Nós temos um carisma próprio. E são colocações que eles estavam colocando como inspiração para a nova regra. O capítulo 4 de Lumen Gentium e o decreto apostólico. Eita, essa aqui tá difícil de ler, viu? Actuositate. Perdão, pessoal, se eu não conseguir pronunciar da forma correta. Vou tentar novamente. Apostólica, Actuositate, a vocação e a missão dos leigos na igreja e sua capacidade para criar e dirigir a associação com finalidade religiosa e apostólica, né? O decreto, outra palavra em latim, o decreto Presbyterium Ordinis, em particular os números 6 e 9, os relacionamentos com o povo de Deus, com os leigos, e a Gaudi et Spes, o diálogo igreja-mundo moderno, a presença dos cristãos no mundo. Então, a regra ela é inspirada nos documentos oficiais da igreja, né? E isso serviu como base para o surgimento, a estruturação da nova regra. Essa regra estava à beira de surgir, de nascer, inspirado pelo Vaticano II. Então a gente vê pela regra que ela busca suas raízes, as suas raízes primitivas, inspirada no fundador, inspirado nos seus escritos, inspirado nas primeiras regras franciscano, mas dentro do contexto atual, dentro dos novos desafios que a igreja, o leigo tinha que enfrentar, e diante de tudo isso, levar a boa nova, levar Cristo dentro da nossa própria espiritualidade franciscana, na nossa mística dos terceiros seculares de São Francisco de Assis. Então, diante de tudo isso, a gente vai ver o processo desde o seu primórdio,
qual foi o primeiro passo que deu de forma concreta para surgir a regra atual, a regra de 78, que é a nossa última regra, onde vai deixar claro quais são as obrigações de cada leigo terceiro franciscano, suas obrigações e seus direitos, assim como também como será o engajamento e o acompanhamento dos irmãos da primeira ordem do Tó dentro da ordem franciscana secular e toda a sua estrutura do local, do conselho local, passando pelo regional, nacional até o internacional. E é muito interessante a compreensão de todo esse processo pelo terceiro franciscano. Por isso eu convido no próximo vídeo a darmos continuidade, e onde a gente vai falar de toda a sua renovação, o trabalho preparatório, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a conclusão dos trabalhos e a aprovação. Aí a gente finaliza esses vídeos. Não vou falar da nova Constituição logo após a regra, porque a nossa prioridade aqui é até a última regra, porque a regra é que se torna mais acessível a todos os franciscanos terceiros. Amém? Então até o nosso próximo encontro. Paz e bem.